que é necessário para escrever um livro? Apesar de sabermos da complexidade da escrita, hoje temos e-books, diversas gráficas, computadores e até aplicativos que facilitam esse processo. Agora, vamos para a década de 80. Lourenço Gonzalez tinha no coração o desejo de evangelizar todo o Brasil, usando livros e folhetos. O maior desafio foi superado. Mesmo tendo estudado apenas até a 3ª série primária, ele escreveu seu primeiro livro. Agora, publicar parecia fora de questão. Se prepare para uma história emocionante. E quem nos conta é a nossa repórter Josemara Maia. O processo de publicação de um livro pode ser desafiador para muitos escritores. No entanto, o sonho de compartilhar suas ideias e mensagens com o mundo é o que motiva a seguir em frente. É o processo de dar vida a uma obra que foi criada com tanto cuidado e dedicação. Desde a concepção da ideia, passando pela escrita e revisão, até a publicação final. Cada etapa desse processo pode ser emocionante e desafiador ao mesmo tempo. E foi pensando nos desafios e obstáculos que os escritores enfrentam que a editora Ados surgiu para ajudar a tornar o sonho de publicar um livro em uma realidade alcançável. A editora Ados caiu na minha vida como um presente de Deus. O autor independente, ele tem que procurar qualidade e preço. E foi o que eu achei na editora Ados. Além de tudo isso, foi uma relação de afeto muito grande, de esperança que ele me deu, o seu Lourenço. E agora o Daniel está retornando, né, a me convidar para participar da editora, e eu tenho muita esperança de continuar com a editora Ados. Embora eu tenha feito outros trabalhos com outras editoras, mas a Ados foi marcante na minha vida. Lourenço Gonzalez deixou como legado para os seus filhos não apenas a editora, mas também a responsabilidade de dar continuidade ao seu tão sonhado trabalho. Mesmo tendo estudado apenas até a 4ª série do ensino fundamental, isso não o impediu de escrever sua própria obra-prima, o livro intitulado Assim Diz o Senhor, a primeira de suas criações que compartilham a palavra de Deus. Papai trocou as mãos de graxa, estaleiros navais, maçarico e manômetros que cortava aquela chapa daqueles encoraçados, e sentiu vocacionado ou chamado por Deus para escrever apologeticamente. Aí ele fez um livro para ajudar a construção de uma igreja, a amada Igreja do Barreto, Niterói, Rio de Janeiro. E ele começou a procurar editar esse livro em gráficas, porque ele não entendia nada. Ele era, como disse, trabalhava em serviços de limpeza, de maçarico e manutenções. E aí, pelo preço que deram para ele nas últimas edições do livro Assim do Senhor, ele resolveu, Deus colocou, creio eu, no coração dele, o sonho de fazer uma gráfica. E esta gráfica surgiu com um objetivo estritamente missionário. Edição do Assim do Senhor e inundar o Brasil de folhetos. Ele era um autodidata, né? Que ele falasse, olha, eu vou escrever um folheto tal, quando vejo aparecer no outro dia o folheto, estou escrevendo um livro tal, quando na outra semana aparecer aquele livro que ele estava escrevendo. Então não é fácil a pessoa escrever um livro, né? E ele sim escrevia assim com uma facilidade, e aquele livro assim com uma profundidade de conteúdo, né? Que eu via nesse homem assim uma pessoa iluminada por Deus. E sempre o que ele escreveu, né? Era para enaltecer a doutrina da Igreja Adventista, né? E também ele pregava a verdade presente para o mundo todo. E hoje você vê as obras dele, até hoje ele já faleceu há algum tempo, né? E a obra dele está ainda falando ainda, pregando, testemunhando no Brasil a todo, né? O significado Ados é um significado muito forte. Confesso que nos motiva muito e nos leva a seguir em frente. Todo profeta de Deus, quando era chamado, ele era o mensageiro. Ele dava as credenciais da sua mensagem. Assim diz o Senhor. Ados é uma sigla que papai
transformou em Ados, que quer dizer assim diz o Senhor. Então ele colocou o nome da gráfica Ados, quer dizer, essa gráfica deve obedecer, servir e cumprir a missão do assim diz o Senhor. Além de realizar seu sonho de ter uma editora, Lourenço foi luz na vida de muitos escritores, que encontraram na editora Ados não somente a possibilidade de publicar um livro, mas sim uma verdadeira família. A editora Ados é muito reconhecida aqui no Sudeste por publicações que foram muito conhecidas, principalmente através dos folhetos, que foi um empenho do irmão Lourenço Gonzalez. Ele queria distribuir folhetos como folhas de outono e conseguiu aqui no Sudeste. Então, sendo uma editora muito reconhecida, quando eu pensei em publicar livros, o primeiro lugar que eu decidi vir foi aqui na editora Ados, e ainda imaginando a espiritualidade do irmão Lourenço, entendia que aqui seria o melhor lugar para eu publicar meus livros. Eles têm assim uma contribuição de amizade, de afeto, eu acredito que seja porque somos da mesma fé, a mesma maneira de crer. A gente está sempre pensando no idealismo de Jesus, né? No auxílio que ele dá para os seres humanos, e eles dão essa contribuição. E o preço também foi acessível, a maneira do pagamento é mais ainda. Graças a Deus eu tive sempre assim um contato especial de confiança, que nunca foi abalada a minha confiança. Então parece uma família de familiares mesmo. O motivo de ficar sempre é com o auxílio deles na colaboração das publicações. O diferencial que eu encontrei na editora Ados foi a confiança e a credibilidade que a Ados deu nas minhas obras, porque nenhuma editora ofereceu pagar metade de uma edição e aí ainda me presentear com os livros que eu poderia vender fora da editora e até fora de outras livrarias. E esse diferencial também inclui o afeto, a família, aquela palavra de Deus que a gente precisa e que não encontra em todos os lugares que a gente vai. Lourenço Gonzalez deixou um legado para a família, amigos e autores. Ele dedicou a vida para compartilhar as mensagens e instruções da Bíblia. Seu trabalho ecoa através das páginas impressas, alcançando corações e transformando vidas. Acompanhar o crescimento da editora Ados foi muito bom para a minha vida espiritual, de todos que trabalhavam, tá? E hoje nós continuamos com esse trabalho, com muita luta, com muita dificuldade, enfrentando dificuldades as maiores possíveis, mas com o propósito de evangelizar o Brasil de folhetos, com folhetos. Lourenço Gonzalez é tanto para a pessoa Lira Vargas como a autora e para outros autores também, é uma pessoa muito importante, que emociona só de falar nele, inteligente, é um grande negociador, um grande empresário e, além de tudo, um homem de fé. Eu tenho muita saudade do seu Lourenço e eu tenho certeza que ele deixou saudade tanto nos amigos, nos autores, como na família também. Lourenço foi, assim, posso até dizer que foi o meu pai na vida literária. Com mais de 300 títulos publicados, seus livros e folhetos têm alcançado leitores não apenas do Rio de Janeiro, mas também de outros estados. Há mais de 40 anos, a editora tem se dedicado à divulgação da mensagem sobre o retorno de Jesus através das páginas impressas. Amigo telespectador, minha querida amiga telespectadora, muito obrigado pela sua audiência, estar aqui com a gente agora na segunda parte do programa Fé em Ação. Na primeira parte vocês viram um trabalho fantástico que foi iniciado pelo Lourenço Gonzalez. Ele esteve algumas vezes com a gente aqui no nosso programa ao longo aí de alguns anos e sempre muito sorridente, muito otimista.
em fazer com que as coisas acontecessem para a divulgação da palavra através de livros, de folhetos, e ele foi muito bem sucedido nesse processo. Com muitas dificuldades, a história dele é muito emocionante. Mas agora, na segunda parte, está aqui o seu filho, o Daniel Gonzalez. Muito obrigado por ter aceito o convite, vir aqui do Rio de Janeiro e estar aqui com a gente. Infelizmente, em maio do ano passado, o Lourenço partiu, né? Esperando a volta de Cristo. Mas o Lourenço, quando estava no hospital, chamava os seus filhos, especialmente você, Daniel. Sim. Eu até achei muito interessante como ele te chamava e, para você especificamente, ele tinha um recado. Qual era? Ele já estava com a voz bem embargada. Quem conheceu ele sabe que ele tinha uma voz bem forte, né? E bonita. Então ele, como já não conseguia falar do mesmo jeito, ele me fazia assim. Sinalzinho. Isso. E aí eu já sabia qual era o recado. E qual era? Meu filho, não deixa parar o meu folheto. Isso. Impressionante, porque ele mesmo, no leito de morte, ele se preocupou em perpetuar com o filho e para que não se parasse a divulgação. Um detalhe que eu nunca falei, eu só aprendi hoje aqui com você, Daniel, é que ele era um grande leitor, fez livros, escreveu e só fez até o 3º ano primário. Vejam que interessante. Ele falava muito bem, se comunicava muito bem, a ponto de fazer um livro apenas com 3 anos de escola, que já atingiu mais de 100 mil exemplares. Até queria que você mostrasse, assim diz o Senhor. E assim começou tudo, né? Assim começou tudo. Com um sonho evangelístico. A princípio, a ideia era fazer um livrinho para arrecadar fundos e evangelizar também, né? Sim. Para a construção da amada Igreja do Barreto, como ele gostava de se referir à igreja, né? E o livrinho foi crescendo e virou um livrão de quase 500 páginas, né? Puxa vida. E chegou à marca hoje de mais de 100 mil exemplares. Mas ele continuou escrevendo e também publicou alguns outros livros importantes. Sim. Você tem em mãos aí um outro livro que tem uma significância muito grande. Ele se auto-intitulou Defensor da Verdade. Então escreveram um livro, certa vez, que dizia A Verdade sobre o Sábado. E ele ficou um pouco indignado com o que foi escrito. E ele foi e fez um livro, Toda Verdade sobre o Sábado. Legal. É esse aqui. Ele também fez muitos folhetos. Mais de 100 títulos. 100 títulos. Começando ali uma folha, preto e branco e tal, até como é que está hoje. Mostra um deles aí de pra forma gente. muito simples, né? Até porque não tínhamos maquinário para produzir um folheto bonito, colorido, a lá Casa Publicadora, com a qualidade insuperável da casa, né? Mas, com o tempo, Deus foi abençoando e hoje, pelo menos, temos um folhetinho bonitinho. Isso. Pode olhar um pouquinho mais. Coloridinho, né? Isso. E uma preocupação dele é levar esses folhetos, livros. Ele ia nos cárceres, né, nas prisões, nos hospitais, nas escolas, e fazia a semeadura. E muitas pessoas se converteram. Eu me lembro que uma vez ele trouxe aqui uma pilha de cartas e de pessoas que tinham se batizado, pessoas que tinham conhecido a verdade por um folheto, por um livro. Já passamos de mais de 5 milhões de folhetos produzidos e já alcançou até alguns lugares fora do país. E as histórias que sempre nos chegam, cada uma espetacular. E ele tem muitas histórias, né? Ele catalogou muita coisa, chegou a um ponto que ele parou de catalogar, porque ele falou assim, eu não quero me envaidecer, tenho medo. E, bom, futuro. Pastor, irmão Sérgio, né? Nós temos muitas necessidades, mas no meu coração, a necessidade, se eu pudesse pedir a Deus algo, seria que Ele me concedesse uma porção dobrada do dom que Ele deu ao meu pai. Tem um vídeo para te mostrar de uma pessoa muito querida. Tem um recado para você. Vamos ver junto aqui, ó. Com imenso prazer,
que dou meu testemunho a respeito da dedicação e espírito de empreendedorismo missionário do irmão Lourenço Gonzalez. Seu nome e da editora Ados se confundem. Mesmo diante de grandes desafios, ele nunca desanimou e procurou produzir folhetos missionários às dezenas e também o conhecido best-seller Assim Diz o Senhor. Conheci e encontrei nos Estados Unidos uma senhora que leu este livro e se converteu. Aqui no Brasil, não são poucos os testemunhos de equivalência de conversão através desse testemunho que é o Assim Diz o Senhor. Então, quero dizer para você, meu amigo Daniel, continue o sonho do seu pai. Não deixe esse sonho acabar. E com certeza a eternidade vai mostrar os resultados. Deus abençoe a você e a Ados. Pastor Gustavo Schumann é uma bênção, né? Principalmente ali para o estado do Rio, para a sua região. E ele fez questão de carinhosamente fazer essa mensagem para você, viu? Obrigado, pastor Gustavo. Tem uma pessoa aqui que quer te dar um recado. Vamos ver? Daniel, que falar desse homem incrível, extraordinário. O que mais me impressiona no Daniel profissional é o quanto ele é gentil com os clientes, o quanto ele é amoroso, o quanto ele é amigo. Ele está sempre tratando todos muito bem, como se fossem amigos, como se fossem até mesmo irmãos. E gostaria de te dizer isso, que eu te acho incrível, você é um homem admirável, você é um homem muito especial para mim, para os nossos filhos, para toda a família. Todos te admiram muito, todos falam de você com brilho nos olhos, como Daniel é especial. Nós te amamos muito e gostaria de dizer que já estamos com saudade. Eu gostaria que você voltasse logo. Um beijo, meu amor. Te amamos muito. Emocionante, hein? Que esposa. E quantos predicados. Parabéns. Você é um precioso legado do seu pai. E Deus vai te dar força e a porção dobrada que você está pedindo. Eu quero selar esse momento chamando aqui um amigo nosso, que é o pastor Miguel Inácio, que vem aqui para te entregar um certificado, para você lembrar desse momento tão especial para todos nós. Obrigado. Daniel, eu tive o privilégio também de conhecer o irmão Lourenço Gonçalves. E por isso, neste momento tão especial, em reconhecimento ao comprometimento desse ministério da editora Ados, compartilhando Cristo nesse ministério de fé através das páginas que foram impressas, a Federação dos Empreendedores Adventistas do Brasil lhe confere este certificado ao ensejo de ter participado neste programa, sem dúvida que vai ser de repercussão para outros, que é o Fé em Ação. Deus te abençoe. Obrigado. Daniel, quero também te deixar um bottom. E quando você vestir esse bottom, lembre do dia que você esteve aqui e do compromisso de você escrever o livro e voltar aqui. Eu espero que você ligue para a nossa produção. O livro está pronto, agora eu quero voltar. Amém. Muito obrigado, viu, pelo seu depoimento, pela sua história e que Deus abençoe a todos nós. Nós estamos chegando aqui ao final do nosso programa. Vida longa, assim diz o Senhor, e que você consiga superar os obstáculos. Se você quiser saber mais sobre a Ados, vai no nosso site, confira aí também no e-mail e no site da editora, e você poderá também, quem sabe, ajudar, né, comprando folhetos, livros para divulgar na sua região. Então confira aí, anote bem e esperamos que você continue nesse desafio. Muito obrigado, viu, Daniel? Obrigado. Obrigado, pastor, por estar aqui. Estamos chegando ao final desse programa, lembrando, com saudade, o nosso amigo Lourenço. Aqui vai uma homenagem póstuma a ele também, ao seu filho, à sua família, a todo o ambiente Ados, as pessoas que lá trabalham. E eu quero que você, telespectador, já esteja convidado previamente para voltar aqui na semana que vem com histórias e testemunhos como o do Daniel de hoje, pessoas que fazem diferença para muita gente.
Esperamos por você. Estamos terminando nosso programa hoje e por isso eu convoco Bárbara Luz para o encerramento. Até o nosso próximo encontro, nesse mesmo horário, semana que vem. Bárbara, com você. Obrigada, Sérgio. Parabéns, Daniel, pela sua atuação na Editora Ados. Um sonho que nasceu no coração do seu pai, na garagem da sua casa e alcançou muitas pessoas. Obrigada por acompanhar o Fé em Ação junto comigo. Lembrando que você pode assistir esse episódio agora mesmo. É só acessar o nosso canal do YouTube, youtube.com/FéEmAçãoNT, ou acompanhar o Fé em Ação pelo NT Play. Semana que vem tem mais histórias emocionantes que vão te inspirar. Até mais!